Fala, amigos do Lance! Estamos aqui com um convidado mais que especial para conversar com a gente sobre Flamengo, futebol brasileiro, tudo que envolve o nosso esporte. Eduardo Bandeira de Melo, um prazer estar com você aqui no Lance. Prazer todo meu, Lucas, né? O Maurício também está aqui conversando com a gente. Né? É sempre bom falar de Flamengo, falar de futebol e no Lance, melhor ainda. Isso aí. Maurício, tudo bem, meu amigo? Certinho? Fala, meu querido. Vamos para mais uma, né? Prazer, Bandeira, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, né? Conversar um pouco dessa Flamengo, futebol brasileiro, tudo que a gente tem direito aí. Bom, começar falando, e aí, como é que tá esse Bandeira de Melo torcedor? Como é que tá sendo esse momento, desde que você deixou a presidência, esse momento de torcedor do Flamengo? Costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser Flamengo. Eu já nasci numa família de rubro-negro, com pais rubro-negros, avós rubro-negros, todos os tios, todos os primos, todos os irmãos e depois todos os filhos e agora os netinhos, né? Sobrinhos também. Então eu estou lá no meio da nação e me sinto muito bem. Foi muito bom ter passado 6 anos na presidência do Flamengo, foi uma experiência fantástica. Mas depois de cumprida a missão, me resta voltar para a arquibancada, que é onde eu vejo os jogos, onde eu sempre vi, né? E estou lá. Durante o jogo ali, quando tem um erro de um jogador do Flamengo e tal, torcer, poder às vezes xingar, esbravejar do que quando era presidente, que era uma parada mais formal? Não, é a mesma coisa. Eu era um presidente torcedor, de vez em quando, até umas vezes, já fui até flagrado fazendo umas besteiras, né? Mas Torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, E agora, como voltando a ser apenas um torcedor, é a mesma coisa, né? Mas é muito bom. E o que você está achando aí como torcedor, né? Do trabalho do Felipe Luiz, e a gente tem o Mundial chegando, né? Acho que é a grande notícia do ano. Que você acha que o Flamengo vai conseguir aprontar lá? Tem condições de chegar até a final, buscar um título, ou é difícil? Olha, eu estou animado, né? Para começar, eu sou fã do Felipe Luiz, né? Já era fã dele quando ele era jogador do Flamengo, sempre fui admirador dele, uma pessoa séria, estudiosa, focada, e eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho como treinador, é uma grande revelação. Acho que ele caminha para ser um dos principais treinadores do futebol a nível internacional, inclusive. E estou animado com... É claro que o Mundial a gente vai enfrentar clubes assim de uma outra prateleira. Mas eu não tenho medo, não. E quando você olha lá para trás, no início da sua gestão, todo aquele trabalho de recuperação financeira do Flamengo, muito árduo, né, que é importante, contou com esse título aqui, que está aqui atrás da gente, mas um trabalho muito árduo, era pensando justamente em oportunizar o Flamengo dessa condição de, no futuro próximo, mais distante, mas fazer com que o Flamengo conseguisse disputar competições desse nível. É isso aí, fazer um trabalho de base, né, um trabalho de responsabilidade e com foco no longo prazo. Porque quando a gente chegou no Flamengo, né, o Flamengo vivia aquela situação caótica, catastrófica, né? Inclusive eu deixei bem claro no meu discurso de posse que, apesar da gente ter um passivo financeiro enorme, que a gente não sabia nem o tamanho, eu estava mais preocupado com o passivo ético e moral, né? O Flamengo era um clube que não dava um bom exemplo aos seus mais de 40 milhões de torcedores. É um clube que praticava apropriação indébita, que atrasava salário, que tinha um passivo trabalhista enorme. E isso daí, alguns podem até não entender, mas isso machuca o torcedor também. Nós, torcedores do Flamengo, detestamos quando o clube perde dentro de campo, mas também detestamos quando o clube perde fora de campo. Então, para mim, você abrir o jornal e ver que o Flamengo foi despejado do centro de treinamento por falta de pagamento, dói tanto quanto uma derrota para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense. E quando você se depara com torcedores rivais de outros times aqui do Rio, do país também, que o pessoal fala, reconhece o seu trabalho, fala, pô, teria que ter um bandeira no nosso time, né, no nosso clube. Qual é a satisfação quando você vê essas pessoas na rua? Não, é muito bom. Eu entendo isso assim como um reconhecimento, né? E eu costumo dizer, até brincar, dizer, apoio de vascaíno vale em dobro, né? De tricolor, de botafoguense, é a mesma coisa. É muito bom você ser reconhecido por torcedores que não são do Flamengo, né? E que viram naquele trabalho que nós fizemos, né? Eu não fiz nada sozinho, trabalho da nossa equipe, mas eles viram naquele trabalho, né, um exemplo que pode ser seguido pelos seus clubes. Isso realmente não tem preço. E existe o desejo, senhor, de retornar ao Flamengo algum dia?
envolvido ali com o futebol, com a gestão? Não, a minha intenção é continuar na arquibancada. É claro que eu sou sócio do Flamengo, sou conselheiro do Flamengo e vou estar à disposição do Flamengo para ajudar naquilo que eu for demandado, né? E isso daí realmente a gente não pode negar, mas eu não tenho intenção de voltar a ser presidente do Flamengo, não. Acho que 6 anos é um bom prazo, acho que cumpri minha missão e agora estou envolvido em outros desafios nos quais eu posso, inclusive, ajudar o Flamengo também. Antes de a gente abordar mais um pouco desse futebol brasileiro e tal, não tem como a gente não citar a questão do Ninho do Urubu, que recentemente saiu a notícia que o senhor foi excluído da denúncia, né, e tal. Como é que você recebeu essa notícia, claro, depois desses anos correr dessa situação? Como é que o senhor se reparou com essa notícia? Olha, Lucas, essa questão é uma questão que eu acho que ainda vai ser discutido durante muito tempo, mas o fato de eu ter sido excluído, né, não me agradou nem um pouco e vocês devem ter acompanhado que eu soltei uma nota, que dei uma entrevista, né, no UOL, porque tudo estava se encaminhando para o reconhecimento, a absolvição e o reconhecimento de que houve uma trama, né, covarde, né, irresponsável, né, da investigação e da promotoria contra mim. E durante a instrução do processo isso ficou evidente. Só que a promotoria preferiu empurrar com a barriga, esperar o prazo e eu acabei saindo. Mas eu entendo que vocês aí têm todas as condições, né, vocês da mídia, né, têm todas as condições de apurar tudo e eu estarei sempre à disposição de vocês para esclarecer cada ponto, né, disso que eu acabei de falar aqui. A tragédia do Ninho foi, sem dúvidas, o episódio mais triste da história do O Flamengo. mais triste, né? Muito. Quando você olha para trás, assim, pensa nesse caso, obviamente aconteceu já na gestão Landim, mas com 1 mês e meio de gestão Landim, 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês e 8 dias, né, para ser exato, depois da sua gestão. Você acha que poderia ter feito algo diferente ou, infelizmente, foi uma fatalidade realmente? Maurício, não estou dizendo que foi uma fatalidade, mas por isso que é importante vocês irem lá no processo e avaliarem o que aconteceu lá na instrução. Vocês vão ver que os atletas da base do Flamengo já estavam fora das instalações do clube, né? Isso está comprovado, e ninguém sabe por que eles voltaram. E ainda assim, o que houve, né, foi um princípio de incêndio 2 dias antes e aparentemente ninguém sabe que providências foram tomadas. Por isso que é importante vocês olharem lá o que está no processo, ver o que foi tratado lá naquelas audiências de instrução, ver o depoimento do delegado, né, que reconheceu que tinha um parente dentro do Flamengo, né, e que entrevistou, tomou o depoimento dele e não registrou nos autos. E esse parente dele, 1 semana depois, foi nomeado por um cargo altíssimo que ele nunca tinha ocupado nada parecido. Ou seja, uma série de coincidências, entre aspas, assim, que explicam muita coisa. Mas para isso precisa se aprofundar. Tá? Acho que é um caso até de, se vocês um dia quiserem fazer um programa, uma entrevista, uma matéria exclusiva sobre isso, tem muito material. Sim, com certeza. Agora, sendo um pouco de Flamengo para o futebol brasileiro, a gente vive um momento de mudanças, por um lado, mas o sistema segue o mesmo. Como é que... Eu acompanhei recentemente um vídeo seu falando sobre esse tema. Como é que você acompanha essa situação atual da CBF? Tem eleições que vão acontecer, mas que já com o presidente definido. Como é que você acompanha essa situação? Olha, isso daí é uma repetição do que vinha acontecendo ao longo dos anos. Só que dessa vez foi mais emblemático, porque as coisas foram mais vergonhosas, vamos dizer assim. Nós tivemos aquela matéria devastadora, né, da revista Piauí, né, feita pelo Alain Abreu, né, que chamou a atenção de muita gente que não estava acompanhando o que acontecia, né, no futebol brasileiro, para essa nova realidade. E aí isso calhou com a eleição da CBF, né, por aclamação, né, e agora com toda essa situação que nós estamos vendo. Acho que o que salta aos olhos é que a governança do futebol brasileiro é uma governança anacrônica, irresponsável, que é exercida por
pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias que se perpetuam no poder, que se revezam no poder. E é um absurdo que você, no futebol brasileiro, cujo principal, vamos dizer, os principais atores, né, do futebol brasileiro são os clubes, que os clubes não têm a menor condição de interferir nesse processo de governança da CBF. Você vê que mais de 80% dos clubes se juntaram e resolveram apoiar um candidato. Né? O que aconteceu? A chapa não conseguiu nem ser registrada. Né? E aí o que aconteceu é que, provavelmente, agora no fim de semana, nós vamos ter a eleição e vai ser sagrado aí um presidente que ninguém conhecia. Pode ser uma excelente pessoa, eu não conheço, eu não estou aqui para falar mal de pessoas, aliás, eu nunca falei. Nem quando eu era presidente do Flamengo e me recusei a votar, fui um dos pouquíssimos presidentes de clubes que se recusaram a votar na eleição de 2018, que elegeu o Rogério Caboclo, contra quem eu nada tinha. Mas é simplesmente um absurdo que você tem uma eleição em que os clubes têm um poder zero, né? Quase que simbólico. Né? Essa coisa dos pesos diferenciados é uma coisa que foi uma armadilha que foi colocada numa assembleia administrativa para a qual os clubes não foram convocados, né, e que faz com que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, o Fluminense, né, tenham pesos inferiores à Federação do Tocantins, do Amapá, do Acre, de Roraima. Né, e hoje o presidente da CBF é eleito exclusivamente pela vontade dos presidentes de federações. O que é uma federação de futebol? É um departamento regional da própria CBF, cujos presidentes são remunerados pela CBF. Então, o presidente da CBF é eleito por aquelas pessoas que ele paga todo mês. Né? Isso está correto? Né? E para não falar estou falando aqui dos clubes, mas por que os atletas não têm poder de voz e voto, né, dentro da eleição da CBF? E os treinadores, e os dirigentes profissionais, e os árbitros? Né, como acontece no mundo inteiro. Inclusive no Brasil acontece em alguns esportes. Né? Por que o futebol brasileiro está nessa... Né? Isso talvez não explique todo esse desempenho pífio que a gente está tendo dentro de campo, porque provavelmente a causa de tudo isso está fora do campo. Então, para você acredita que o senhor acredita que é fundamental a mudança no sistema até eleitoral mesmo para que se tenha uma mudança drástica, né? Tive a situação do Ronaldo anteriormente que tentou, né, a candidatura, mas pelo sistema atual é inviável. Não? Você acha que seria fundamental isso, a mudança? Tem que mudar totalmente, né? E o que aconteceu com o Ronaldo, né, foi até... Né, o Ronaldo tem uma história no futebol brasileiro, né? E o fato dele estar se oferecendo para colaborar deveria ser motivo assim de regozijo para todos nós. Mas ao contrário, né? Você tinha dois grupos brigando dentro do sistema que quando o Ronaldo apareceu, eles resolveram se juntar e, opa, gente, vamos entrar num acordo aqui porque tem um inimigo externo. E aí eles se juntaram, né? Mas ficou evidente, né, desde o caso da possível candidatura do Ronaldo, que está tudo errado ali, gente. A gente tem que mudar isso e tem que mudar para valer mesmo, e eu estou trabalhando para isso lá no Congresso Nacional. Bandeira, se aprofundando um pouco na questão dos clubes, né? A gente viu que essa semana 20 clubes, inclusive o Flamengo, se manifestaram falando que não irão à eleição, né? Não vão votar nessa eleição de um candidato só, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de união de parte dos clubes, outros pularam do barco, né? Então, queria sua análise aí de se esse movimento você acha que é o suficiente. Eles colocaram 9 tópicos lá, né? Entre eles, mudança no processo eleitoral, mudanças na governança, mas outros grandes clubes de futebol brasileiro pularam do barco. Então, queria a sua análise aí desse cenário mesmo, né? De momento de união, mas nem tanto assim dos clubes contra essa eleição da CBF. Pois é, você vê 20 clubes, no início eram 32, né, que estavam apoiando, né, a candidatura do Reinaldo, presidente da Federação Paulista, né, agora baixou para 20, pode ser que até domingo na eleição sejam 15, sejam 10 e tal. O fato é que pode ser 5, 10, 15, 20, 30, juntar aí Série C, Série D, 100, não vai adiantar nada, quem manda são as federações. E como federação não existe, federação é a própria CBF, estamos falando do sistema CBF,
Ou seja, não adianta nada os clubes se juntarem. Mas é claro que é positivo, né, que 20 clubes tenham se unido para propor mudanças, né, todas aquelas mudanças que eles colocaram lá são positivas. Eu já cheguei a um ponto que eu custo acreditar que esse tipo de mudança venha dentro de um processo endógeno, né? Que seja parta da própria direção da CBF. Não, vamos mudar, vamos acabar com essa coisa dos pesos diferenciados, vamos botar a participação dos atletas também. Acho muito difícil que isso aconteça. Isso tem que vir de fora para dentro. Se acontecer internamente, ótimo, eu vou aplaudir, vou comemorar e quem sabe a gente vai mudar alguma coisa aqui no nosso futebol. E o senhor comentou muito bem isso em relação ao resultado do externo no campo, né? Que a seleção brasileira não vive um bom momento, né? Complicada, alinhada com esse cenário do lado de fora. E temos o Ancelotti, é o novo técnico da seleção brasileira, um técnico estrangeiro. A gente estava até conversando anteriormente sobre, na época que o senhor dirigiu o Flamengo, né, comandou ali a presidência, tem o Rueda, que é um técnico estrangeiro. Primeiro, o que você acha dessa contratação do Ancelotti? Se o senhor acha que é um grande nome, o principal nome para a seleção, e também por ser um estrangeiro, né? Olha, eu não tenho problema nenhum em ter um estrangeiro na seleção brasileira, como não tive em ter um estrangeiro no Flamengo, como, né, o professor Rueda fez um trabalho excelente, e depois nós tivemos o Jorge Jesus também, né, que foi um marco na história do Flamengo. Então, problema nenhum com o estrangeiro, seja na seleção, seja no Flamengo, né? E o Ancelotti é um treinador consagrado, né? Acho que um dos principais nomes, né, na história, né, do futebol mundial como treinador. Eu acredito que ele pode fazer um excelente trabalho. Agora, eu não acho que o problema da seleção brasileira esteja no treinador. De vez em quando alguém me parava e tal e dizia, não, eu queria que você fosse presidente da CBF. Eu falei, pode esquecer que ninguém vai votar em mim lá. E aí, não, mas se você fosse, quem seria o treinador? Eu falei, não interessa. O treinador tem várias opções boas de treinadores. Eu acho que o Tite era um excelente treinador, o Fernando Diniz era um excelente treinador, o Dorival Júnior era um excelente treinador, e assim por diante. Mas eu não acho que o futebol brasileiro está do jeito que está por falta de um bom treinador. Nós tivemos bons treinadores. E hoje nós temos a perspectiva de ter um treinador de renome internacional. Mas, se você pensar bem, os grandes treinadores do mundo não são treinadores de seleção, são treinadores de clubes. Quando o Felipe Luiz começou a fazer sucesso, as pessoas me perguntavam, vem cá, você não tem medo de que ele vá para a seleção brasileira? Eu falei, eu até tenho, mas eu acho que ele não faria isso, porque se ele quisesse desenvolver como treinador, ele tem mais que ficar no Flamengo, porque o desafio é muito maior. Ninguém fala que o Guardiola pode defender, pode treinar a seleção inglesa ou a seleção espanhola. Ninguém fala nisso, porque ele chegou lá no Manchester City, eu acho que ele não enxerga nenhum desafio maior do que esse. Pode trocar de clube, amanhã ir para o Real Madrid, pode voltar para o Barcelona. Mas eu acho que o problema da seleção brasileira não é o treinador. Botou o Ancelotti, tudo mudou. Não, vamos torcer, tenho certeza que ele pode fazer um excelente trabalho, não lhe faltam predicados para isso, mas tem muita coisa que precisa mudar no futebol brasileiro, a começar pela governança. Aí a gente vai atacar futebol de base, Vocês estão satisfeitos com o futebol de base brasileiro? Ninguém está, O futebol, eu sempre digo isso, eu gosto de repetir essa frase, ele é muito mais do que esporte, ele é muito mais do que entretenimento, é muito mais do que negócio. Futebol é a coisa mais importante na vida de boa parte dos brasileiros. E, como tal, ele pode ser um excelente indutor de políticas públicas. O futebol associado à educação, você vai melhorar muito a educação brasileira, que tem índices paupérrimos, mas vai melhorar muito o futebol também. É isso que precisa. A gente precisa que o futebol passe a ser tratado com o respeito que ele merece. E você, como relator, da modernização do futebol, da comissão, como é que você vê justamente o futebol, o esporte em geral, mas o futebol como essa ferramenta social? Eu acho que a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol foi criada exatamente por isso, partindo da constatação que futebol é muito mais do que isso tudo que eu falei. Que através do futebol a gente pode melhorar muita coisa nesse país. E aí nós vamos fazer um trabalho lá que pretende chegar lá
começando pela mudança na governança do futebol brasileiro. E para quem te acompanha nas redes sociais também, a gente já percebeu várias vezes o senhor falando da importância de se combater o racismo, né, que é um mal que a gente tem na nossa sociedade ainda hoje. E um dos grandes nomes também dessa casa é o Vini Júnior, né, que luta com isso diariamente, né, passou por momentos... É um orgulho, né? Sim, e veio justamente do Flamengo também. Então, como você vê a importância desse jogador, esse lado social também, que é importante para a galera mais nova, criançada, e também para a seleção brasileira, né, porque é o grande nome, né, junto com o Neymar, que está voltando agora, mas o Vini Júnior do Flamengo também na seleção, como é que você vê essa importância da figura dele também como jogador? Eu vejo com muito orgulho, com muita satisfação. Gente, o Vinícius eu vi pequenininho. Quando eu cheguei no Flamengo, ele tinha 12 anos de idade. Né? E estava lá as pessoas dizendo, aquele garoto ali é o novo Neymar, ele joga bem pra caramba e tudo. Mas nós já vimos vários novos Neymares, vários novos Zicos que morreram na praia. Né? Mas o Vinícius Júnior não, é um cara que foi lá para fora, né? Infelizmente a gente não conseguiu manter ele no Flamengo, ninguém consegue manter um jogador no nível dele no futebol brasileiro. Ele foi para lá e está dando orgulho a todos os rubro-negros, porque ele é um rubro-negro, raiz, de São Gonçalo, né? Ele está dando orgulho não só dentro de campo, né? Que acabou de ser considerado aí o melhor jogador do mundo, mas está dando muito orgulho fora de campo. Para mim ele é um herói, né, das crianças brasileiras. E essa postura dele, ele não poderia estar acomodado, né? Estou ganhando dinheirão, não sei o quê, estou jogando no Real Madrid, né? Bola de ouro. Eu acho que ele entendeu a importância que ele tem, a ferramenta. Ele sempre teve isso na cabeça, né? Porque mesmo antes de toda essa covardia racista que ele está recebendo aí, ele já tinha ações sociais, né, que muita gente nem sabe. O Vinícius faz um trabalho na educação pública brasileira que muita gente não conhece. O Vinícius está querendo retornar, né, para a origem dele, lá para São Gonçalo. Ele vai construir uma escola modelo ali em São Gonçalo. Né? Então, e além disso, né, ele, com essa postura dele antirracista, de não se esconder, de mostrar a cara... ele está dando, não tem a menor dúvida, ele dá orgulho, né, para mim, que sou muito mais velho e tal, eu imagino para as crianças que veem ele lá. Né, meu netinho, que ele pegou no colo quando tinha 1 aninho de idade, né, lá no CT do Flamengo, né, ele guarda essa foto com o maior carinho. Né, meu netinho, é claro que é o fã número 1 aí do Vinícius Júnior e como ele, né, várias crianças brasileiras. É um menino realmente que o país tem que se orgulhar muito dele. E tanto a questão do racismo, quanto também todas as polêmicas da CBF, elas acabaram chegando em Brasília. Né? A questão do racismo na Conmebol, o governo brasileiro cobrou explicações, né, tanto da fala do presidente, quanto pela falta de atitudes da Conmebol para evitar casos de racismo no futebol sul-americano, tanto quanto a desorganização da CBF, né, principalmente com os escândalos envolvendo agora a ex-presidente Edinaldo. Como que você vê o papel do Congresso nessas questões polêmicas, né, que são do futebol, mas que acabam refletindo toda a sociedade? Né? Esse debate sobre Brasília ter que se meter, digamos assim, né, ter que intervir, principalmente na CBF, ou não? Qual a sua posição sobre isso? Sei que você já participou de vários debates, né, mas para esclarecer aqui para a gente. Tenho a menor dúvida, o Congresso não pode se omitir nesse caso. Acho que futebol é uma coisa muito importante, né, e nem o futebol, nem a sociedade civil, nem os atletas, ninguém pode se omitir nisso. Nós temos que participar e temos que interferir nessa questão. Eu tenho muita esperança, né? O Congresso, você sabe que é heterogêneo, tem político de direita, de centro, de esquerda e tal coisa, mas quando se trata assim do interesse nacional, e quando se trata de um patrimônio nacional como o futebol, eu acho que é obrigação de todos se unirem. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai mudar essa governança do futebol brasileiro através de formulação legislativa. E eu vejo, né, independente da posição ideológica dos deputados, né, muitas reações positivas. Por exemplo, isso que você citou, a fala do presidente da Conmebol, gente, isso é uma coisa revoltante. Como é que uma pessoa, né, ocupando o cargo que ele ocupa e compara o Brasil com a macaca chita e fica por isso mesmo? Tivemos até dentro dos clubes algumas reações positivas, mas o próprio Flamengo se omitiu nisso.
Então, estou esperando até hoje uma reação do meu clube sobre essa situação, né? Um clube que tem 45 milhões de torcedores, boa parte deles afrodescendentes, né? Ou eu diria que a maioria esmagadora antirracista. Nós não podemos ficar passando pano por uma coisa vergonhosa e revoltante como essa. E já que você tocou nesse assunto, a gente tem 5 meses e meio, né, de gestão BAP. Qual a sua avaliação? Você já citou um caso que claramente se opõe, né, à postura do Flamengo. Queria saber a sua avaliação desses primeiros 6 meses quase aí da atual gestão, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Olha, eu sou torcedor, né? Então é claro que eu estou torcendo para a gente ganhar tudo e sempre. Isso não podia ser diferente. Eu não tenho participado ativamente da política do clube, né? Eu acho que não é o meu papel nesse momento. Vejo algumas coisas positivas acontecendo, mas eu acho que a gente tem que ficar sempre de olho, né? Para que tudo aquelas conquistas que a gente atingiu aí a partir da nossa gestão sejam mantidas e perpetuadas, né? Eu gostaria de ver o Flamengo cada vez mais profissional, né? Cada vez mais impessoal. Eu não gostaria de ver contratação de parentes, não gostaria de ver compadrio dentro do Flamengo, e isso daí a gente tem que ficar de olho. Essa gestão que assumiu, todo mundo sabe que eu tenho diferenças irreconciliáveis, né, com o presidente, mas tem algumas pessoas lá dentro do clube que eu tenho uma proximidade grande e tenho muita admiração, né? O próprio vice-presidente geral e jurídico, né, que é o Flávio Williman, é meu amigo. Ele inclusive me defendeu quando tentaram me expulsar 3 vezes, né, do clube, né? Ele foi quem fez a sustentação oral da minha defesa. No próprio processo do incêndio também ele foi minha testemunha de defesa, né? Então é uma pessoa em quem eu confio, e outras pessoas ali dentro do clube também. Eu diria que esse lado do bem da atual gestão prevaleça e que a gente consiga nadar de braçada daqui para frente. E como você, já estamos chegando na nossa reta final do nosso bate-papo, já que estamos falando de Flamengo, como é que você classifica esse cenário da política do Flamengo? A gente viveu há poucos meses, como o senhor falou, a eleição, né, do Flamengo. Estivemos presentes na cobertura, claro. Como é que você classifica esse cenário político dentro do Flamengo? Eu acho que tem muita coisa sendo encaminhada lá que me dá alguma esperança, né? Por exemplo, no Conselho Deliberativo do Flamengo, que agora está sendo presidido pelo Ricardo Lomba, né, que vocês conhecem também, que trabalhou comigo, eu acho que nós estamos avançando nessa questão do voto não presencial, né? Por enquanto, apenas para as sessões do Conselho Deliberativo, mas eu imagino que isso se estenda também para as eleições dos poderes do clube, inclusive para o presidente. É um absurdo que o eleitor do Flamengo, o sócio do Flamengo, que não está na sede do clube naquele dia, não possa votar, né? É claro, eu tenho inclusive um projeto que eu apresentei no Congresso Nacional, que ainda está sofrendo resistências e tal coisa, garantindo essa coisa do voto não presencial para todos os clubes, não só para todos os clubes, para todas as associações, condomínios, né, sindicatos. Uma questão de democratização das decisões, né? Vamos ver como é que isso anda, mas independente de como vai andar no Congresso Nacional, eu tenho esperança de que internamente o Flamengo faça essas mudanças e que a gente siga evoluindo em busca da democratização do clube, né? Da democratização das decisões. Afinal de contas, o Flamengo não é um clube do Leblon. O Flamengo é um clube que representa uma nação de 45 milhões de torcedores. Então, nós temos que voltar a ter respeito pelo sócio Rio, ter respeito pelo sócio torcedor, né? Todos esses atores devem, o Flamengo tem a obrigação de dar participação a eles nas decisões. Era exatamente essa minha pergunta sobre o sócio torcedor. Alguns clubes já incluem o sócio torcedor nas eleições, inclusive até para presidente, né? Por exemplo, o Fluminense. Você acha que no Flamengo deveria ser igual? Eu acho que sim, não tem a menor dúvida disso. Tá? O sócio-torcedor é aquele, pensa bem, o cara que é sócio-torcedor e não é
sócio do clube é aquele cara que quer ir ao Maracanã sempre quando ele mora no Rio, e tem vários sócios torcedores que sequer moram no Rio, que participam do programa exclusivamente para ajudar o seu clube. Então esse rubro-negro é tão rubro-negro quanto eu, ele tem que participar. É claro que você não pode pensar que um sócio-torcedor que entrou no programa hoje e paga a mensalidade mais baixa, que ele vai eleger o presidente do clube. Mas um sócio-torcedor que já participa do programa há muito tempo, desde o início, como eu, por exemplo, e que paga sócio, não sei mais o nome do diamante, e que paga um determinado valor, ele tem que participar. É claro que a restrição que você tem que fazer é para evitar que, através do programa sócio-torcedor, que você chegue naquela famosa urna 7 do Vasco, e que você consiga comprar uma eleição. Mas se você tem garantias de que o participante é um participante que está lá já há algum tempo, que contribui, por que evitar que ele participe do programa? Eu só tenho inveja desses clubes, como o Fluminense, como o Internacional de Porto Alegre, coisa que já deram direito de voto ao seu sócio-torcedor. Bom, mais uma vez agradecendo o Bandeira aqui pela participação aqui no Lance, por esse tempinho aqui com a gente. Queria te perguntar, Bandeira, como a nossa última pergunta, como cidadão, como flamenguista, como uma pessoa que tem uma voz muito importante na política, para os próximos anos, qual é o cenário ideal para você, que você busca isso no futebol brasileiro? Como é que você acha que seria o ideal para os próximos anos, movimentações para que a gente consiga ter cada vez mais uma CBF fortalecida, com esse cenário que atual não agrada a quase ninguém, Claro que tem sempre uma minoria favorável, mas como é que você vê os próximos anos do futebol brasileiro? Olha, eu tenho que ver com otimismo, porque eu acho que essa situação que você está colocando agora, aqui da governança na CBF, ela finalmente atingiu, graças a vocês, da mídia inclusive, boa parte da população. Então as pessoas estão começando a entender que a nossa seleção vai mal, não é porque o time é ruim. O time não é ruim, tem jogadores ótimos, os treinadores são muito bons também. Isso tudo é consequência de uma situação de desmando, de governança inadequada, anacrônica, de favores, compadrios e tal, que está há muito tempo no futebol brasileiro e que a gente tem que mudar. Nós temos que seguir o exemplo de outros países, temos que seguir o exemplo de outros esportes dentro aqui do Brasil mesmo, e avançando nessa discussão, e tem que ser uma discussão mesmo, tem que haver participação, vocês mesmo do Lance acho que têm condições de encampar essa briga e trazer esse debate para dentro do jornal, da TV Lance, Acho que a partir daí nós vamos poder evoluir muito, e aí quem sabe, daqui a alguns anos a seleção volte a ser como era no meu tempo, que eu era torcedor do Flamengo e que torcia tanto para o Flamengo quanto para a seleção. O que eu vibrei com aquela seleção de 1970, vibrei tanto quanto se fosse o Flamengo. A partir de um determinado momento, está todo mundo deixando que a seleção para lá, a própria camisa da seleção está sendo usada de maneira indevida. Então, se você tiver uma mudança estrutural positiva, nós vamos poder nos unir de novo em torno da nossa seleção canarinha. Bom, então, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, meu amigo Maurício também pela parceria. Tamo junto, agradeço o Bandeiro também, Vamos à próxima. Obrigado, Bandeira. Eu que agradeço a vocês e estarei sempre à disposição aqui para a gente continuar. Afinal de contas, conversamos aqui uma meia hora e poderíamos ter conversado aqui uma semana, Então, estou à disposição aí para as próximas rodadas. Valeu, galera. Fica acompanhando aqui, claro, o Lance. Muito obrigado.